Livros de oração, relembrando a vida de um profeta, compilado por Angela Smith, testemunho do irmão Douglas McHugh. Nascimento, dia 31 de agosto de 1932. Em 1947, nem imaginávamos que havia uma mensagem. Até então, era apenas um ministério excepcional e milagroso. Eu tinha 15 anos e tinha acabado de me converter em uma pequena igreja pentecostal não denominacional em Visalia, Califórnia. Recebemos uma carta da minha tia, contando que ela estava participando de uma reunião do irmão Branham em Little Rock, Arkansas, na igreja do irmão G.H. Brown, onde ela nos dizia que se tivéssemos oportunidade de ver e ouvir esse homem, deveríamos fazer tudo para estar lá. Pouco depois, o irmão Branham veio a Los Angeles e fomos ouvi-lo. Desde aquele primeiro encontro em 1947, toda vez que eu tinha uma oportunidade de estar em uma de suas reuniões, eu estava lá. Para mim, o que o distinguia era seu estilo peculiar e sua humildade. Quando ele vinha para a plataforma e dizia: "Boa noite, amigos", era diferente de qualquer outro que eu já tinha ouvido antes. Eu já vi muitas curas em reuniões de outros ministros, mas o espírito que eu sentia no irmão Branham era totalmente diferente. Comecei a pregar quando tinha 17 anos, e toda vez que eu estava em reuniões e ouvia que o irmão Branham estava vindo para a região, eu cancelava o culto e ia ouvi-lo. Naquela época, eu nem sabia que haveria de vir um profeta nesse dia. Então, no início da década de 60, eu comecei a pegar as fitas do irmão Branham. Eu o ouvia dizer que Malaquias prometeu que o mensageiro haveria de entrar em cena, o anjo da era de Laodiceia. Eu ouvi tudo aquilo e percebi que era ele, e foi quando eu comecei a me dar conta que havia uma mensagem. Este foi um momento decisivo na minha vida. Não havia muita diferença entre as doutrinas em que eu fora criado e a forma que o irmão Branham ensinava, porque ele e o nosso velho pastor pregavam a divindade e o batismo nas águas da mesma maneira. Mas havia uma doutrina que eu achei que era contrária, que era a da comunhão. Nós não tomávamos a comunhão literalmente. Críamos no que era chamado de comunhão espiritual. Eu sabia que o irmão Branham ensinava que as pessoas devem tomar comunhão literal, tomar o vinho e comer o pão asmo. Mas eu desconhecia a base bíblica para o seu ensinamento. Eu não conhecia as peculiaridades e os porquês. Tínhamos sido ensinados que, se você tem o real, não haveria por que tomar um substituto. Perguntei a um irmão que estava próximo do irmão Branham se ele poderia explicar isso para mim, mas ele não conseguiu. Eu perguntei se o irmão Branham tinha alguma fita sobre o assunto, mas ninguém parecia saber se existia. Foi frustrante. Então decidi esperar o momento certo e assim eu mesmo tentar falar com o irmão Branham. Eu encontrei pessoalmente o irmão Branham em fevereiro de 1964 em Bakersfield, Califórnia, em um restaurante onde ele e o irmão Billy Paul estavam comendo. O irmão Roy Border, que foi à nossa igreja e que era o gerente da campanha do irmão Branham, naquele momento, estava comigo e ele me apresentou. Nós conversamos com eles por alguns minutos e o irmão Branham me convidou para caçar com ele e um grupo de irmãos no Monte Pôr do Sol, no Arizona. Naquela época, eu tinha uma doença ocular que estava me fazendo perder lentamente a visão do meu olho direito. A luz solar brilhante fazia com que meu olho inundasse de lágrimas por isso. Por isso, quando eu fui ao Arizona para a caça, que começou em 27 de fevereiro, o meu irmão mais novo, Glenn, foi comigo para me ajudar a dirigir. Eu tinha respeito pelo irmão Branham. Eu não fui lá para ser um incômodo para ele. Quando você ouve o irmão Branham contando a história da fita, ele disse que eu lhe perguntei: "Irmão Branham, você vê visões aqui fora?" E ele respondeu: "A razão pela qual você me perguntou isso é porque você tem um problema no olho." Bem, isso aconteceu em um período de 3 dias. Quando o irmão Branham conta isso, parece que poderia ter sido uma conversa de 5 minutos. Quando eu perguntei se ele via visões, estávamos sentados almoçando e ele estava encostado em uma rocha. Ele tinha me contado sobre os anjos que vieram a ele lá na montanha e a espada que tinha aparecido em sua mão no Canyon Sabino. Então, conversando sobre essas coisas, eu disse: "Bem, irmão Branham, será que Deus lhe mostra uma visão aqui fora?" Eu quis dizer: em um lugar como aquele onde estávamos?
Eu estava apenas falando com ele, mas por dentro meu espírito estava provavelmente clamando para ele, mas eu não tinha qualquer intenção de incomodá-lo. Aquele foi o primeiro ou segundo dia em que estávamos ali. Nós caçamos por 1 ou 2 dias, e então, no último dia da caça, o irmão Brano estava sentado em uma pequena mesa, trabalhando na mira de um rifle. Ele tinha uma chave de fenda na mão e usava óculos. Eu estava por ali tirando fotos quando eu ouvi o irmão Brano falar comigo. Ele disse: "Irmão Doug." E o modo como ele disse soou diferente. Eu me virei para olhar para ele e ele estava olhando diretamente para mim. Eu diria que ele estava em uma visão. Ele disse: "Sua mãe tem praticamente a minha idade. Ela mora na Califórnia e ela tem pequenos tumores nos dedos do pé." Ele pegou a mão e demonstrou onde eles estavam. Ele disse: "Está agendada a cirurgia dela. Assim diz o Senhor. Ela não terá que fazer a cirurgia." Alguns segundos depois, ele disse: "Eu vejo um médico forte olhando em seus olhos. Ele está dizendo que você vai ficar cego do olho direito. Ele disse que tratou de você por tanto tempo e que não há mais nada que possa fazer por você. E que você vai ficar cego. Assim diz o Senhor, você não vai ficar cego." Bem, você pode imaginar como as coisas estavam. O acampamento inteiro ficou em silêncio com as palavras do irmão Branham, e pairou uma quietude e um sentimento sacro. Mas de repente, o irmão McAnally, amigo garimpeiro do irmão Branham, que estava caçando conosco, enfiou a mão no bolso e tirou um apito de caça e começou a soprar. Qualquer pessoa que já ouviu um apito de caça sabe o ruído agudo que ele emite, o barulho que faz, e o que vou lhe dizer, aquele ruído vindo logo após um momento de completo silêncio chocou a todos. Eu devo admitir que meu primeiro pensamento foi: "Ó velho homem, Deus vai me matar e nós vamos ter que te carregar daqui." Em vez disso, o irmão Branham enfiou a mão no bolso da camisa e tirou o seu apito e começou a soprá-lo tão alto quanto podia. Eu estava mais do que chocado. Ele tinha acabado de ter uma visão e aqui estava ele rindo e soprando seu apito poucos segundos depois. Eu pensei: "Meu senhor, o que está acontecendo?" 3 ou 4 minutos se passaram e eu ainda estava tentando absorver tudo o que tinha acontecido, quando eu vi o irmão Branham se levantar, pegar uma pá e caminhar até a fogueira, próximo de uma grande pedra arredondada. Eu passei a filmá-lo quando ele começou a jogar pás cheias de sujeira sobre o carvão. Então, de repente, diretamente do céu e do lado do penhasco, veio um redemoinho e pedras e poeiras começaram a voar. Eu sabia que algo sobrenatural estava acontecendo, mas não sabia o que. Acho que não fiquei assustado porque eu não tinha medo de que qualquer coisa acontecesse comigo. Eu só sabia o que estava acontecendo. Não era normal, de modo algum. Observei o irmão Branham porque eu queria ver o que ele ia fazer. Ele apenas tirou o chapéu da cabeça e colocou e olhou para cima, e diretamente para o tovelinho. Aquele vento estava assobiando e chicoteando a copa das árvores. O irmão Branham disse que houve 3 estrondos, mas eu vou ser sincero com você. Eu não ouvi os 3 estrondos. O que eu ouvi foi um grande, terrível barulho. Então aquilo subiu diretamente para o céu de onde tinha vindo. O irmão Branham colocou o chapéu novamente e caminhou na direção onde muitos de nós estávamos. Ele agiu como se não soubesse se falaria ou não sobre o que tinha acontecido. Havia nele um olhar de hesitação. A única coisa que ele disse foi: "Vocês sabem, uma vez Deus falou a Jó em um redemoinho." Então ele começou a recolher papel e lixo, limpando o acampamento como ele sempre fazia. Mais tarde naquele dia, ele falou um pouquinho sobre aquilo. Creio que ele comentou com o irmão Robertson e com o irmão Wood. Depois ele me disse que quando ele estava sentado lá falando sobre o meu problema e o da minha mãe, o anjo do Senhor se pôs em pé entre nós dois e disse para ele se separar do resto de nós, porque ele tinha algo para lhe falar. Foi quando ele se levantou e foi até a rocha. Mas em minha mente, eu nunca poderia descobrir aquilo. O anjo do Senhor estava ali falando com ele em meio a todo aquele barulho dos apitos. Minha mente ficou meio entorpecida, mas foi naquela maneira que aconteceu. Depois de tudo que aconteceu, meus olhos ainda estavam da mesma condição anterior. Então eu peguei meu rifle e saí do acampamento para tentar caçar.
Eu estava bem lá em cima da montanha quando, de repente, eu percebi que meus olhos não doíam mais. Eu estava usando óculos escuros, então eu os tirei do meu rosto. E mesmo assim não doeu. Eu tinha um grande chapéu de palha e eu o tirei e eles não doeram. Eu olhei bem para o céu, ainda sem dor. Então eu tive um pequeno avivamento ali em cima daquela montanha antes de voltar correndo para o acampamento. Eu mal podia esperar para contar o que tinha acontecido. Quando cheguei ao acampamento, não havia uma alma sequer a quem contar. Mas poucos minutos depois, o irmão Branham entrou no acampamento. Ele encostou seu rifle em uma árvore e foi direto até a rocha onde eu estava. Ele se virou como se fosse esquentar as mãos e me cutucou nas costelas e disse: "Como estão os olhos agora?" Eu tive que lhe contar a história. Você sempre sabia que estava com uma pessoa especial, um homem de Deus. O irmão Branham era o tipo de homem que sempre colocava os outros em primeiro lugar. Ele nunca foi competitivo de maneira alguma, e ele sempre queria que os outros parassem pela porta primeiro, ou que ganhasse o jogo. Não havia fingimento nele. Ele era genuíno. O irmão Branham sempre foi um cavaleiro e era notória a paciência. O amor e a humildade que ele tinha, claro que como um homem de Deus, ele era a própria voz de Deus. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Enquanto estávamos caçando no Monte Pôr do Sol, uma noite ele nos disse: "Pela manhã nós vamos subir aqui no Canyon e é onde vamos encontrar aqueles porcos." O irmão McAnally era um velho garimpeiro e eu acho que o irmão Branham gostava de ficar perto dele porque ele não o sugava espiritualmente. Mas ele disse: "Irmão Branham, aqueles porcos não estão lá em cima." O irmão Branham disse: "Bem, provavelmente você está certo, Mac." No dia seguinte, o irmão McAnally nos levou a perseguir gansos selvagens o dia inteiro, e não vimos nenhuma trilha de porcos, muito menos um porco. Na manhã seguinte, fomos até onde o irmão Branham nos disse para ir 2 dias antes, e em 30 minutos nos deparamos com uma manada de porcos. Ele poderia ter dito: "Agora, Mac, eu sei o que eu estou falando." Mas ao invés disso ele disse: "Provavelmente você está certo." Era desse jeito que ele era. Outra vez estávamos sentados ao redor da fogueira e falávamos sobre a caça. Eu estava sentado ao lado do irmão Branham e de repente ele disse: "Vocês sabem, o velho Saul era um velhaco. Ele era terrível, perseguiu Davi por todo o país tentando matá-lo. Ele desobedeceu ao Senhor e Deus o colocou de lado e se afastou dele. Ele violou sua própria lei e arrumou uma feiticeira para adivinhar para ele. Quando Samuel foi chamado, ele disse: "Por que você fez isso? Se você tivesse sido paciente, amanhã por essa mesma hora, você estaria comigo." O irmão Branham olhou para mim e disse: "Onde estava Samuel? Não questione a Deus sobre coisas desse tipo." Até aquele momento, eu tinha alguns sentimentos fortes por Saul. Eu era pentecostal e muito legalista. Eu não achava que Saul tinha muita chance. Ele tinha ido contra Deus e Deus tinha tomado o reino dele. Na minha maneira de pensar, ele não tem muita coisa a favor dele. Naquele dia, eu não estava pensando em Saul. Então eu sei que o irmão Branham não estava lendo minha mente. Era apenas algo que o Senhor queria me corrigir. Quão maravilhoso isso parece, quando eu penso que um profeta, um homem de Deus, desceu da montanha um dia e se assentou ao meu lado e disse: "Você vê aquela grande rocha lá em cima naquela montanha? É de onde me veio de Deus. Nesta manhã, a minha próxima mensagem." Então ele enfiou a mão no bolso da camisa e tirou um pequeno pedaço de papel amassado, onde estava escrito: "O tempo da colheita." E pensar que ele gastou tempo e até mesmo compartilhou aquilo comigo. Eu não sou digno disso de forma alguma. Aquele foi o auge da minha vida, porque eu sei de pessoas que dariam seu braço direito para passar 5 minutos com ele, e eu passei quase um mês. Quando o irmão Branham pregou a escolha de uma noiva, em abril de 1965, eu não consegui ir. Eu estava administrando uma empresa de construção e eu tinha que trabalhar, mas minha esposa e a irmã Ellen Border foram a Los Angeles para ouvi-lo. Quando elas voltaram, elas me contaram o que ele tinha dito. Logo eu comecei a ouvir de outras pessoas que estiveram lá e tinham ouvido do terremoto e julgamento. As pessoas estavam realmente perturbadas. Peguei o telefone e liguei para o irmão Billy Paul em Tucson e perguntei se eu poderia falar com o irmão Branham.
Ele respondeu que ele não estava, mas ele me ligaria depois. O irmão Branham me ligou naquela noite por volta das 10 horas. Eu disse: a razão por que eu te liguei é sobre a mensagem na qual o Senhor falou sobre o afundamento de Los Angeles. As pessoas voltaram e estão um pouco preocupadas e realmente não sei o que lhes dizer. Ele disse: irmão Doug, eu não sei bem onde vocês moram. Se eu tivesse alguém em Los Angeles, eu os tiraria de lá. Mas onde você mora eu não sei. O Senhor não me mostrou nada sobre isso. Apenas diga à igreja para eles permanecerem como estão. E se Deus me mostrar qualquer coisa, ou me der uma visão, ou me falar sobre isso, eu ligarei e direi para vocês. Eu estava pegando as fitas do irmão Branham o tempo todo e eu ouvia dizer: Califórnia, você está condenada. Quando isso acontecer, ela vai afundar e se deslizar até o mar Salton. Eu ouvi falar todas aquelas coisas e eu disse para mim mesmo: ele está falando comigo nessas fitas. Não é necessário ele me dizer de novo pelo telefone. Então decidimos que iríamos sair. Não foi porque eu estava com medo de um terremoto. Tínhamos terremotos por anos e anos, mas eu não queria desobedecer a um profeta. Fiz uma placa de venda para casa. Eu disse à minha esposa que eu ia renunciar à igreja e sair do meu emprego. Nós estávamos decididos. Fiz uma viagem de caça ao Colorado na última semana de outubro. Na primeira noite no acampamento, o irmão Branham estava nervoso. Tínhamos um bom fogo e ele estava andando e falando, como sempre fazia quando estava nervoso assim. Logo ele chegou a falar sobre como o pecado veio do leste para o oeste e a civilização veio do leste para o oeste, e como o pecado tinha se acumulado na costa oeste. Éramos 4 ali na Califórnia: Roy Borders, Floyd Patterson, Marion Phillips e eu. O irmão Branham virou-se e disse: vocês, irmãos que moram na Califórnia, saiam de lá o mais rápido possível. Eu estava eufórico uma vez que era exatamente o que eu estava planejando fazer. No dia seguinte, saímos para caçar durante a manhã e voltamos por volta do meio-dia. Estávamos todos sentados em volta de fogueira e eu disse: irmão Branham, eu estou muito feliz com o que você disse ontem à noite a respeito de mudar da Califórnia. Estaria tudo bem se eu pedisse um conselho sobre como fazer isso? Ele disse: claro. Eu tinha um pequeno trailer, um trailer de férias de 4, 5 metros, e ele quis sentar-se nele e conversar. Ele me pediu para lhe dizer o que eu sentia, e eu lhe disse: meu plano é ir para casa, colocar a minha propriedade à venda, renunciar à igreja, sair do meu trabalho e deixar o estado. Ele olhou para mim e disse: acho que eu não faria exatamente assim. Bem, eu senti como se o fundo do meu barco tivesse se soltado. Eu estava sentado ali aos berros, gritando. Eu sei que ele sentiu pena de mim, e ele disse: irmão Doug, você crê que eu sou profeta de Deus? Eu disse: sim, Senhor. Com tudo que está dentro de mim, eu creio. Ele disse: você faria o que eu dissesse para você fazer? Eu disse: da melhor maneira que eu puder. Ele disse: vá para casa e coloque a sua casa à venda. Não diga nada à igreja. Espere até que Deus resolva isso para você. Para ser honesto, eu não estava muito satisfeito. Eu não tinha a coisa bem clara para fazer, porque ele disse para ficar pronto para fazer o que Deus ia fazer por mim. Quando cheguei em casa, coloquei a placa que eu tinha feito do jardim da frente, como ele disse, e eu sabia que o primeiro membro da igreja que viesse iria querer saber o que estava acontecendo. Com certeza, o primeiro que veio estacionou o carro e entrou para me questionar. Então eu disse: bem, eu estou me preparando para fazer o que Deus quiser que eu faça. Eu vivenciei uma situação difícil na igreja porque alguns irmãos haviam dado seus imóveis em garantia quando da aquisição do prédio da igreja, e eu sabia que não poderia deixar isso assim. Convoquei uma reunião de negócios com os irmãos da igreja e lhe disse que precisávamos mudar a titularidade da igreja para um conselho de administradores, porque não estava certo apenas uns poucos irmãos ficarem com o ônus da garantia. Bem, o primeiro irmão disse: a maneira que eu estou ouvindo o irmão Branham pregar, acho que não vou participar do conselho. Eu posso nem mesmo estar aqui. O próximo disse a mesma coisa, o seguinte a mesma coisa, e assim por diante. Somente um de um grupo de cerca de 15 homens aceitou participar do conselho. Acho que um pensamento despontou neles.
E eles me olharam e me perguntaram o que eu iria fazer. Eu disse: estou me preparando para fazer o que Deus quer que eu faça. Para ser sincero, eu me senti um tanto ridículo falando essas coisas, mas foi o que ele disse para fazer. Um irmão me disse: se não vamos estar aqui, não há necessidade de ter uma igreja. Vamos colocá-la à venda. Naquela noite, eles concordaram em colocar a igreja à venda. Todos, exceto 2 ou 3 famílias, venderam suas casas e eu ainda estava vendendo a minha. A igreja foi vendida e muitas pessoas já haviam se mudado quando o irmão Branham sofreu o acidente. Mas a minha casa estava à venda. Foi o último a vender. Eu vendi quando o irmão Branham estava no hospital em Amarillo. 75% da igreja estava em Tucson, em 15 de janeiro de 1966. Em San Bernardino, no dia 6 de dezembro de 1965, o irmão Branham veio à mesa onde o irmão Roy Borders e eu estávamos comendo no restaurante do hotel Holiday Inn. 2 dias antes, ele havia pregado a mensagem, o rapto, em Yuma, Arizona, e as pessoas lá no hotel Ramada Inn, onde foi realizado o culto, foram muito desrespeitosas. Era um banquete e a equipe que servia estava sentada no fundo da sala, fumando, e eles subiam da mesa e chacoalhavam os pratos. Até o gerente entrou e fez sinal com as mãos para o irmão Branham sair do edifício. Tudo isso quando ele ainda estava pregando. Você vai notar na fita que o irmão Branham disse: pegue essas ofertas que vocês tiraram nessa noite e paguem pelo tempo que excedemos nesse edifício. E quando ele orou, foi algo comum. Tome essas palavras entrecortadas e trêmulas e as ajunte e entregue aos corações das pessoas do meu coração. Ele estava muito nervoso. Naquela manhã em San Bernardino ele disse: se vocês não se importarem, eu gostaria de sentar aqui e conversar com vocês um pouco. Com certeza foi ótimo. Eu puxei uma cadeira para ele e ele começou a falar sobre o terremoto e sobre as tubulações de óleo nas ruas se romperiam e haveria um curto-circuito nos fios de alta tensão. Ele ficou ali por 2 horas. Uma nota pessoal. Eu tive um sonho logo antes de fazer essa viagem e eu estava muito preocupado. No sonho eu vi um acidente automobilístico. Era um daqueles sonhos que você não consegue esquecer. Pensei que talvez fosse um aviso para mim e acho que eu nunca dirigi com tanto cuidado como nessa viagem. Na mesa, o irmão Branham nos contou sobre o sonho que uma das meninas Evans teve. E era algo sobre ele ser baleado. Não me lembro exatamente dos detalhes. O irmão Branham se virou, olhou para mim e disse: sabe, eu gosto que meus amigos me contem seus sonhos. Eu estava com um binóculo que havia comprado para o irmão Branham. Na última viagem de caça que fizemos no Colorado, ele tinha caído e quebrado dele. Eu havia pedido a Billy Paul para não deixá-lo comprar outro, porque eu queria comprá-lo para ele. Então eu comprei e levei a San Bernardino. Então naquela tarde, eu perguntei a Billy Paul se não teria problema eu ir até o quarto do irmão Branham para lhe dar o binóculo. E ele disse: claro. Eu fui ao quarto e o irmão Branham me convidou para entrar. Quando eu lhe dei o binóculo, ele tentou me pagar por ele. Eu disse: irmão Branham, nesta manhã no restaurante você afirmou que gosta que seus amigos lhe contem seus sonhos. Eu tive um sonho que eu gostaria muito de vê-lo esclarecido. Eu lhe contei. Nesse sonho eu vi um acidente automobilístico e havia ambulâncias e luzes vermelhas. Então a cena mudou e eu vi 6 homens carregando um caixão. Eu não soube quem eram os homens, mas foi algo que me impressionou muito. Ele sentou ali por um minuto, então olhou para mim e disse: irmão Doug, posso lhe dizer que o seu sonho é espiritual, mas não posso dizer o que ele significa. Então eu sempre me perguntei se referia a ele, porque 12 dias depois aconteceu o acidente. Na manhã seguinte, mais uma vez eu passei algum tempo com o irmão Branham. Desta vez eu lhe disse: irmão Branham, você nos falou que havia 3 coisas que deveríamos fazer: batismo nas águas, lava-pés e santa ceia. E posso ver o batismo nas águas nas escrituras, mas eu tenho dificuldade de ver onde eles tomaram a ceia, exceto no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, e na maior parte Paulo estava chicoteando o que estavam fazendo. Ele disse: sim, isto é certo. Isso é um pouco difícil de ver, mas você sabe nas escrituras onde a palavra de Deus diz que a igreja se reunia e partia o pão? Isso é o que eles estavam fazendo.
Eu sempre fui ensinado que eles estavam apenas tendo um jantar ali juntos. Mas ele disse, eu creio que cada vez que a igreja primitiva se ajuntava, eles tomavam a Santa Ceia. Nós a temos uma vez por mês no tabernáculo em Jeffersonville, mas creio que a igreja primitiva fazia isso todas as vezes que ele se reunia. Ele passou 1 ou 2 horas falando comigo sobre a comunhão e entrando em detalhes com muita paciência. Quando saímos do restaurante, encontramos o irmão, e o irmão Branham lhe disse, ontem um bom jovem veio ao meu quarto e me deu um binóculo para que eu pudesse ver melhor. Pela graça de Deus, nessa manhã, eu pude dar a esse irmão um binóculo para que ele pudesse ver melhor. Esse foi provavelmente um dos momentos mais importantes que tivemos juntos. Tivemos a notícia do acidente no sábado à noite. À meia-noite, o irmão Roy Border e eu estávamos em um voo de São Francisco a Amarillo. Chegamos lá domingo de manhã às 10 horas. Fiquei lá 2 dias, e então eu tive que voltar para casa por causa do meu trabalho. Na véspera do Natal eu fui a Phoenix e estava planejando ir a Amarillo no dia seguinte com Evans e Alan Mosley no avião deles. Eu estava na casa do irmão Alan quando soube que o irmão Branham tinha partido. Não sabia o que fazer, então seguimos em frente e fomos até Amarillo como havíamos planejado. Tudo o que queríamos era estar lá. Quando eu vi o irmão Branham pela primeira vez, eu o ouvia falando sobre estar nas florestas com os esquilos de pinheiros e águias e tudo aquilo. Eu era apenas um garoto sentado ali e eu pensei, Senhor, eu daria qualquer coisa para poder sair assim com este homem. E Deus me deu a oportunidade de fazer isso. Essa foi a oportunidade mais especial da minha vida. Deus me permitiu alcançar o desejo do meu coração. É como disse Davi, nos Salmos, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá desejo do teu coração. Nunca houve uma vez em que eu estivesse perto do irmão Branham que não tenha visto Deus manifestado.